Max Verstappen e Lewis Hamilton têm protagonizado uma baita de uma briga pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1. Mas uma das questões que fica é, vai ser campeão aquele que errar menos? Eu debato o assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Que baita temporada 2021 a Fórmula 1 tem entregue para nós. Depois de 7 etapas disputadas, é Max Verstappen quem aparece na liderança com 12 pontos de vantagem em cima de Lewis Hamilton. Inclusive, essa é a primeira vez que o holandês assume a liderança, assume a primeira colocação da classificação desde que chegou à Fórmula 1. No Mundial de Construtores, a Red Bull também está na primeira posição com nada menos que 37 pontos de respiro em cima da Mercedes. A última vez que o time austríaco tinha liderado o Mundial de Construtores e o Mundial de Pilotos foi no final de 2013, o último ano de seu domínio na Fórmula 1. E já dá pra ver que a Red Bull tá realmente disposta a sair da fila em 2021. No final de semana rolou o GP da França lá em Paul Ricard e todo mundo esperava que fosse uma corrida chata, monótona, sem grandes acontecimentos, mas pra nossa surpresa foi uma corrida bastante movimentada que a gente não sabia nem quem iria vencer na última volta. Quem acabou levando a melhor foi o Max Verstappen, que inclusive reverteu o erro que ele cometeu na largada e garantiu aí o terceiro triunfo consecutivo da Red Bull na temporada. Inclusive, a última vez que a Red Bull tinha vencido 3 vezes seguidas também foi no final de 2013, então dá pra ver que o time tá com sangue nos olhos nesse ano. E em uma temporada que cada ponto conta, cada detalhe faz diferença, é normal que a pressão cresça cada vez mais em cima dos pilotos, em cima das equipes, e quanto mais pressão, quanto mais você vai no limite, quanto mais você busca resultados, mais suscetível você fica a erros e acabar cometendo erros, acabar falhando, se torna uma coisa natural, não é nada absurdo. De um lado, a gente tem um piloto heptacampeão que já está mais que estabelecido na categoria, já entrou para a história em definitivo. Do outro, a gente tem um jovem piloto de 23 anos que busca o seu primeiro caneco na categoria. E esses dois pilotos, esses dois adversários tão extremos, eles estão dando o máximo de si, podemos dizer até que desde a pré-temporada, desde a primeira etapa do calendário. E é lógico que ao olhar o desempenho dos dois aí nessas 7 corridas que já aconteceram, os dois já cometeram erros, tanto Mercedes também quanto Red Bull em estratégias e tudo mais, e é algo natural em uma temporada que tem sido tão disputada. Quando a gente pensa em Max Verstappen, por exemplo, logo na primeira etapa da temporada, a gente teve aí ele brigando pela primeira colocação com Lewis Hamilton e ele conseguiu assumir a ponta do pelotão. Acontece que ele fez pelo lado de fora da pista, precisou devolver a posição e terminou na segunda colocação. Inclusive isso gerou muito debate, muita discussão, mas não tinha muito o que ser feito. Os limites de pista, inclusive, tem sido um assunto bastante recorrente para Max Verstappen. Voltou a ser uma questão para o holandês lá no GP de Portugal na classificação. Ele tinha conseguido a pole position virtual numa volta rápida, muito rápida inclusive, só que ele também tinha cedido os limites de pista, teve o giro deletado e largou apenas na terceira colocação. A gente pode citar até mesmo Paul Ricard como um erro recente do Verstappen. Ele largou da pole position na prova francesa, mas assim que a saída foi autorizada, ele acabou escapando da pista e viu Hamilton assumir a primeira colocação. Acontece que ele conseguiu dar um undercut na parada, a Red Bull conseguiu acertar na estratégia em cima da Mercedes e ele trouxe essa vitória para casa. Quando a gente pensa em Hamilton, um piloto que não é tão normalmente visto ao lado de erros, cometendo falhas, ele já teve algumas aí para colocar no currículo em 2021. Como esquecer, por exemplo, a escapada que ele sofreu lá na Emília-Romanha no GP de Imola. Ele acabou na caixa de brita, voltou de ré para o traçado, caiu para a 9ª colocação e ainda assim conseguiu cruzar a linha de chegada na 2ª posição. A gente também teve em Mônaco, por exemplo, não foi um erro dele, foi mais um erro da Mercedes de estratégia. O time alemão acabou ceifando a prova do inglês, que terminou apenas na 7ª colocação. Já lá em Baku, quando a prova foi dada relargada com 2 voltas para o fim, o Hamilton foi fazer a ultrapassagem em cima do Sérgio Pérez, já estava com meio carro na frente do mexicano, mas acabou apertando um botão errado, passou reto na curva e terminou na 15ª colocação, ainda fora da zona de pontos. Então, assim, é normal que em uma temporada que há tanto tempo que não se via uma batalha tão forte pelo título, acabam cometendo erros, tanto os pilotos quanto as equipes, é natural. E ainda,
como se não bastasse toda essa pressão, há também o fator dos jogos mentais. Lewis Hamilton, por exemplo, já falou que o Verstappen precisa se provar, precisa mostrar que ele realmente está na briga pelo título. Toto Wolff também ameaçou a Red Bull com as asas flexíveis, toda hora está fazendo comentários sobre o Christian Horner. Já o Max Verstappen, ele falou que ele é bastante forte mentalmente, ele não se importa com esse negócio de jogos mentais, que isso é coisa sem noção, que o Hamilton nunca esteve numa briga real pelo título. Quando ele brigava com o Vettel lá na Ferrari, nunca foi uma briga real pelo título e que agora ele tá tendo. Então dá pra ver que em jogo mental o Max Verstappen parece não se abalar tanto. Mas acontece que essa temporada realmente cada detalhe vai fazer a diferença. Não se pode permitir erros. Erros podem acabar ceifando. Apesar do GP do Azerbaijão, o Lewis Hamilton acabar zerado por conta de um erro próprio, Max Verstappen também não somou nenhum ponto por conta de um estouro no seu pneu Pirelli, que a Pirelli acabou falando que não foi culpa de ninguém, mas acabou sendo culpa das equipes. Foi uma história bastante mal explicada, mas precisa ver também como que o Hamilton vai reagir agora. Depois da corrida do GP da França, ele estava sorridente, dá pra ver que ele tá feliz de finalmente ter uma briga pelo título. Nos anos anteriores ele chegou a disputar apenas com Valtteri Bottas, o seu companheiro de Mercedes, mas nunca chegou a ser uma briga real, porque o Bottas ele nunca chegou a ameaçar de fato o heptacampeão. E bom, quando a gente faz uma análise rápida, o Verstappen está na sua melhor temporada, no seu melhor início de temporada. Depois de 7 etapas, ele já tem 3 pole positions, 3 voltas mais rápidas, portanto, isso já são 3 pontos a mais. Além de ter conseguido pódio em quase todas as etapas, ele só ficou fora de um pódio, já são 3 vitórias. Todas as outras corridas ele terminou na segunda colocação, então o Verstappen ele está em uma ótima fase. Já o Lewis Hamilton está na sua pior início de temporada desde 2016. Ele tá aí, terminou 2 vezes fora do pódio, tá com 3 vitórias. Então, assim, vai fazer diferença a cada ponto. Talvez a corrida que o Hamilton zerou no Azerbaijão pode ter um grande papel no final da temporada. A gente ainda tem um longo calendário pela frente, vão ser 21 corridas, né? A gente ainda está na 7ª, a gente está no primeiro terço ainda da temporada do campeonato 2021, mas os pilotos estão com cada vez mais pressão, já cometeram um erro nas primeiras corridas do ano, eles precisam colocar tudo junto, né, como eles dizem, eles precisam encaixar tudo nos finais de semana para não se permitirem errar. Agora a Fórmula 1 vai para a Áustria, uma rodada dupla lá no Red Bull Ring. É um circuito que é famoso por encaixar com a Red Bull, inclusive é o circuito da Red Bull. O GP da França a Mercedes normalmente domina e no final de semana terminou aí na 2ª e na 4ª colocação, então dá pra ver que a Red Bull tá forte e a Mercedes não pode mais se permitir a cometer erros. Cometeu o erro da estratégia do Lewis Hamilton em Mônaco, teve também a porca do Valtteri Bottas, errou também em só ter feito uma parada com Hamilton e Paul Ricard. Então, em uma temporada tão equilibrada, uma temporada tão disputada, uma temporada com tanta pressão nos times, nos pilotos, não se pode mais permitir errar, porque com certeza a cada erro o título vai ficar um pouco mais distante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é a minha opinião, mas eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o talento vai sobrepor? Vocês acham que um heptacampeão vai conseguir se sobrepor em cima de um piloto que tem apenas 23 anos? Ou vocês acham que sim? Esses erros já cometidos, eles vão ter um papel bastante importante aí até o final da temporada? Comenta aqui embaixo, compartilha com todos os seus amigos para eles também darem opinião. Não esquece de deixar bastante joinha aqui no vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E se vocês quiserem ir além e receber conteúdo exclusivo de esporte a motor, vocês quiserem participar de programas, participar de grupos exclusivos, é só entrar no nosso perfil, clicar no botão de Seja Membro e ver que lá no F1 Mania nós temos 3 opções de mensalidade, são valores simbólicos, mas que vocês nos apoiam e nós podemos entregar ainda mais conteúdos para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!